Oi, negada! Conforme prometido, eu tô aqui com vocês, trouxe a psicóloga pra gente bater um papo sobre depressão e suicídio. Vocês me mandaram as perguntas de vocês, eu passei todas pra ela, é muita pergunta, é muita coisa, e ela vai falar de uma maneira mais macro com vocês. Apresento pra vocês minha amiga, querida, super inteligente, Raquel. Então, gente, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Aqui é um bate-papo, né, como a solicitação da Paloma, a gente vai conversar e mostrar para vocês que a gente tem como ajudar, porém, nada substitui ainda um profissional. Então, aqui não é consulta, aqui não é nada, aqui é só um bate-papo descontraído, onde eu possa dizer para vocês um pouquinho de todas essas dúvidas que muita gente tem vergonha de falar. Vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta que me chamou muita atenção aqui. Sofri de um abuso, guardo pra mim faz anos, por medo não contei a ninguém, pois é um familiar. O que ela faz? Então, é assim, Paloma, falar de abuso é um pouco complicado, né? Por quê? O abuso, ele vem junto de vergonha, medo, culpa, principalmente culpa. Eu li essa pergunta, ela fala um pouquinho sobre a família, né? Então, o que acontece? Eu não tenho como dizer para essa pessoa, vai lá e conta para tua família. O que eu digo para ela? Procura um profissional, procura ajuda e aí ela vai decidir junto com o profissional se ela deve ou não contar. Porque às vezes a família não acredita e ela carrega muito tempo. Pode ver que ela disse que desde criança. Ela carrega uma dor que ela não precisa, não é dela essa dor, sim, né? A dor é dela, mas não pertence a ela. Com a terapia externalizando, talvez ela resolva. Então, assim, né? ela se sente culpada, carrega isso com ela, então o que eu oriento? Procura ajuda. O psicólogo, muitas das vezes, a gente conta junto com a família. Sim. A gente chama a família e ajuda, ou ela decide. Vamos supor que ela não queira contar? Beleza, mas ela vai saber com o psicólogo como é que ela vai lidar com essa angústia. E ela curar, não precisa, né, sofrer sofrer isso pro resto da vida. Entendi. Então, entendeu? Você, tá aí a dica. E eu observei muitas perguntas das pessoas, pelo que eu entendi aqui. Na verdade, me explica, e explica para todo mundo como diagnosticar uma depressão de um profundo momento de tristeza. Uma separação, a morte de um ente querido, a perda de um filho, uma decepção com amigos e tal. Porque tem aqui gente falando que brigou com amigo, que ficou triste, que isso e aquilo, né? Que acha que está deprimido. Sim. Qual é a diferença de um profundo momento de tristeza para uma depressão de verdade? Beleza, a gente vai resumir um pouquinho. Quando a gente fala de sentimento, a gente vai falar de tristeza. Quando a gente vai falar de doença, a gente vai falar de depressão. Certo. É uma coisa diferente da outra. A tristeza é a coisa mais normal de se sentir. Sim. Inclusive, hoje em dia, a gente aprendeu que ninguém pode ser triste. Errado, verdade. Tá? A rede social tá aí para enganar todo mundo. É uma vida de fantasia. Anormal é não se sentir triste. Eu perco alguém da minha família, eu não me sentir triste, aí tem alguma coisa errada. Certo. Né? Então, o que seria a tristeza? A tristeza é um sentimento comum que todos ser triste, nós ficar triste, chorar, normal. ficar na merda, fudido porque pegou um chifre. É normal, chifre gente. Dói. É normal. Chifre dói, perda de emprego dói, perda de alguém. A pessoa quando perde alguém, tá em luto. Sim. É normal que ela não queira levantar, é normal que ela não queira... Chifre emagrece, chifre dói, não é? Agora a depressão não. A depressão, ela é uma alteração química do cérebro. Então, ela é bem diferente. Aí a gente já vai tratar como doença. É algo que a tristeza, ela passa e a depressão, ela habita. Então, uma coisa que a gente tem que diferenciar entre... Tu pode ficar triste. Tu tem esse direito de ficar triste. A depressão não. A gente vai precisar de ajuda, muitas das vezes de medicação, sim, de psiquiatra. Então, nessas perguntas, tá bem confuso, né? A gente acaba tendo... eu tô triste porque acabou, né? Eu tô com problemas financeiros, problema na minha casa, eu não quero sair da cama. Gente, é normal. Tá, mas me diz os sinais de depressão. Tá. Me diz então, sinal assim, quando... Que eu olhei, eu vi alguns sinais. Eu já consigo identificar alguns sinais, sim, mas explica para as pessoas alguns sinais que a gente... acho que ali pode ter uma depressãozinha. O que acontece? A depressão, ela vai alterar logo de cara as tuas alterações biológicas, né? O que seria isso? Teu sono. Algumas pessoas... Você só percebe assim, vai perceber a alteração do teu sono. Algumas pessoas vão dormir muito e outras pessoas não vão dormir. Foi o que aconteceu comigo, eu não dormi. Alteração no apetite, algumas pessoas vão comer muito, outras pessoas vão comer pouco. São alterações de coisas que no normal
você consegue fazer. Por exemplo, se eu tô triste, mesmo eu triste, eu consigo tomar banho. Sim. Eu triste, eu tenho que ir trabalhar, eu vou triste, mas eu tomo meu banho e vou trabalhar. Quando você está num quadro depressivo, você não tem vontade de viver. Você não consegue levantar, você não consegue acordar. Vou levantar para quê? Vou tomar banho para quê? Então, o corpo ele vai começar a padecer. Tu vai começar a ter dor no estômago sem nenhum tipo de causa. Dói o estômago, teu cabelo começa a cair, você começa a mudar. Então, quando você percebe que há uma alteração, inclusive nos teus pensamentos, que a depressão ela é a alteração também dos teus pensamentos distorcidos. O que seria isso? Tudo é muito trágico. Aqui a gente tem uma que falou para mim: o que fazer quando não se tem mais motivos para viver? Quando tudo parece não fazer sentido. Isso aqui é crítico. Isso é bem frase de quem está num quadro depressivo. Claro que eu não posso dizer para ela que ela está no quadro por não conhecê-la, né? Isso a gente tem que deixar bem claro. Mas essa pessoa aqui precisa procurar uma... Essa pessoa precisa, porque quando a gente perde a vontade de viver, a gente tem que acordar um pouquinho, um alerta, né? Tem dias que eu acordo triste e não quero ir trabalhar, uma coisa. Outra coisa é numa frase ela dizer que ela não tem mais sentido de viver. Opa, provavelmente esses pensamentos estão distorcidos. E isso, a depressão, ela começa por conta da questão química cerebral, né? Ela começa a mexer aí. O que eu sugiro? Procurar ajuda. Se ela tiver vergonha, ela pode procurar sem precisar contar para ninguém. Tem gente que tem muita vergonha de pedir ajuda, né? De psicólogo, psiquiatra. O que eu oriento? Tua família não precisa saber. Vá você, sozinho, né? Ou então agora, né, por conta do Setembro Amarelo, que a gente colocou muito o número 188 do CVV, né? Liga pra lá, tem um chat, tem um site que depois a gente vai deixar direitinho, mas procura ajuda, né? Porque quando eu perco a vontade de viver, na verdade eu quero tirar aquela dor, aquela angústia e não deixar de viver, entende? Entendo. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vários, né? Tem. Agora, explica, muita gente falou de ansiedade, confundiu com depressão e ficou um negócio confuso. O que eu e a Raquel, antes de começar aqui, eu falei pra ela, caralho, tá todo mundo muito doente, né? Sim. E assim, por experiência, eu tenho que dividir com vocês, pra mim melhorou muito depois que eu falei. Porque eu com depressão, tá maluco, perdi 52 quilos, jamais, não posso ter depressão. Pode, gente, pode. Né? Então, explica um pouquinho a diferença de ansiedade. A ansiedade pode levar à depressão? Assim, é o que acontece. Um fator eleva o outro, né? Então, eu não tenho como te dizer, não é questão de que você é ansiosa, por conta de você ser ansiosa, você vai ser deprimida. Entendi. Tá? É multifatorial. Então, a gente tem que deixar bem claro. Cada caso é um caso mesmo. Cada caso é um caso. Por quê? Porque a depressão, ela não é só questão ambiental. Ela pode ser genética. Ela tem a predisposição biológica, ela tem a predisposição, então cada caso é um caso. Entendi. Por exemplo, tem algumas perguntas referente a sofro por antecedência, né? Sofro por antecipação, muito é questão da ansiedade, é o pensamento acelerado que a gente tem. E aí a gente precisa deixar bem claro o que eu posso sim me preocupar com a minha vida, desde que eu tenha um equilíbrio. Isso não está acontecendo. As pessoas estão se preocupando mais do que deveriam, né? Não estão se cuidando. A gente devia se cuidar do mesmo jeito que a gente cuida da saúde física, da saúde mental. E isso está acontecendo que eu tenho vergonha. Tu dizer que vai para psicólogo, tu não é doido. Né? Tu vai dizer que vai para psiquiatra, tu não é doido. Então, mas se tu quebrar tua perna, tu vai. Sim. Porque tu não vai conseguir, né, cuidar de ti sozinho. Eu lembro que eu fui muito criticada, que eu falei, gente, vocês precisam tratar da depressão como se cuida de um câncer. Sim. E teve uma pessoa que tem um familiar com câncer na família que falou, cara, não tem nada a ver essa tua comparação. Eu falei, claro que tem. Eu perdi um avô de câncer e tem tudo a ver, é a mesma coisa. Né? É a mesma doença, tem que tratar, é visto como doença. É doença. Doença. Ela é uma alteração química do cérebro, é uma doença, tá? Aí existem várias etapas, inclusive, existe a leve, a moderada, a grave, existem vários tipos de depressão, como a depressão pós-parto, existe a depressão de isquemia, vários tipos de depressão, que isso aí eu oriento mais a questão mesmo de ir num profissional. Mas assim, é um caso, você pode ter depressão por conta da tua família, já vem com, né, você trouxe essa carga familiar e teve a predisposição. Quer dizer que tu vai ter? Pode ser que sim, pode ser que não.
Depende do meio que você vive, dos gatilhos que você vai ter que aprender, né? Então, assim, tem pessoas, inclusive idosos, porque a depressão, até a memória, ela afeta. Sim. Que as pessoas pensam que os idosos estão, né, demente e, na verdade, ele está depressivo. Tá doido? Tá doido. E, na verdade, ele está depressivo. Então, as pessoas precisam entender a gravidade da doença mental sem vergonha. Tá. Do mesmo jeito que eu vou no médico, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso dizer, ó, não tá legal. Se a Paloma me disser tá doendo, é porque tá doendo. Então assim, sobre depressão, pra gente pular para suicídio, Multifatorial, ela precisa ser tratada caso a caso. cada caso é um caso. Porque o que é para mim é A, para outra é B, para mim o que é rosa, para outra é azul. Porém, dentro dessas tuas perguntas, 3 pessoas deixaram bem claro. Fui diagnosticada e não faço tratamento. E aí, Paloma, é bem complicado de dizer assim, gente, é igual diabetes, é igual câncer, é igual qualquer outra doença. Se você não tiver tratamento, provavelmente tu vai viver aí anos sofrendo, sendo prisioneiro dos teus pensamentos por conta disso. Tu é diagnosticado, ponto, eu tenho depressão, né? Ok, eu posso viver com depressão como alguém se vive com diabetes. Sim. Tomando a insulina, tomando o teu remédio, evitando certas coisas, é a mesma coisa. E aí algumas pessoas deixaram bem claro. Então, para essas pessoas que foram diagnosticadas, que dizem isso, o que eu oriento? Procurar ajuda. Tá. Então, gente, depressão não se trata com vídeo no YouTube, nem com vídeo aqui. Isso aqui é só um bate-papo para que vocês entendam que vocês que acham que estão com algum sinal, algum familiar, tem que procurar ajuda mesmo. Tem os lugares que atendem de graça. Nas suas comunidades, existem comunidades de igreja católica, evangélica, que eu andei me informando, que tem psicólogos, psiquiatras que atendem de graça mesmo, todo mundo em prol dessa causa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre suicídio, né? Que é uma merda, né? Sim. Na verdade, está matando mais do que, na verdade, a terceira causa de morte no mundo. Tá perdendo. A gente, na verdade, tem fracassado muito em relação ao suicídio. Tá matando mais do que AIDS e mais do que um monte de tipo de câncer. Então, assim, o suicídio, o que a Organização Mundial de Saúde entendeu? Que nós estamos fracassando. A cada 40 segundos tem alguém se matando. E no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa ela tira a vida. E cada vez que alguém tira a vida, umas outras, mais ou menos, Paloma, umas 20 pessoas tentam a mesma coisa. Deixa eu só entender melhor aqui, vamos lá. Como que a gente pode enxergar o suicida? Ele dá sinais? Vários, todos. E a gente precisa deixar bem claro a questão desse mito, esse tabu que as pessoas têm. Quem quer se matar, se mata. Isso não existe. E quem quer se matar, se mata. E quem quer se matar, pede ajuda. Cão que late não morde, esse negócio. Então, assim, é um tabu. A nossa sociedade, ela foi educada a não falar sobre suicídio. Por vários motivos que a gente já resume e já chega aí. Então, o suicídio é um tabu, principalmente por conta da religião. Entendi. Né? Não vou propagar religião aqui, por favor, mas assim, o que a gente ouve? Quem quer se matar não tem Deus, né? No coração não tem Jesus, que tu vai ficar sofrendo aí, né, a eternidade, mais ou menos isso que a gente aprende. E aí quando tu vê uma criança de 9 anos se matando, o que tu diz? Não tem explicação. O que a gente explica é o quê? Que é uma doença que está alguém, ou seja, o suicídio, ele é o sintoma de uma doença, né? Ele não tem como tratar o suicídio, eu tenho que tratar com a pessoa que está pensando em tirar a vida. Me diz alguns, tu no teu consultório, quando está tratando teus pacientes, me fala quais são os sinais que o suicida dá. Ele começa, um que eu dei, claro, que foi quando o Michael, meu marido, se alertou, foi quando eu falei, ó, tu dá meu celular pro Kevin, que é uma pessoa que eu amo muito, que ele gosta muito do meu celular, e o Michael, por quê? Tu vai comprar outro? Eu falei, não, só se acontecer alguma coisa. Aí o Michael, muito chorosa, tudo. Isso é um sinal. Sim. O suicídio, assim, a pessoa que ela comete suicídio, ela vem, ou ela pode estar com depressão, Sim. Né? Ela vem com umas disfunções emocionais. Depressão, pode ser o transtorno bipolar e o uso de drogas. Também desperta, né? E aí a pessoa, quando ela pensa em suicídio, ela se isola.
Ela começa a se isolar e ela começa a ler sobre os assuntos, ela começa, antes de tudo isso, ela já está pensando, são as ideações suicidas, né, que a gente tem que deixar claro. Tem pensamento de morte, todo mundo tem. Sim. Eu tenho, se eu estiver muito nervosa, acontecer alguma coisa, a gente tem. Pensamento de morte pode acontecer, é normal. Mas você idealizar como Agora, vai a fazer... ideação suicida já é diferente. Então a gente vem, é um processo. Ninguém se mata do nada. Apesar Entendi. de ter a questão da impulsividade, existe o suicídio premeditado e o impulsivo, né? O que é, mas não é um processo. Eu quero morrer. Aí fala para a família, não, eu sou um peso para vocês. Eu queria dormir e não acordar mais. Rede social. A rede social, hoje em dia, ela é uma ferramenta extremamente importante, principalmente com adolescente. Que quando tu tem vergonha de falar, né? Até porque a gente está numa geração que a gente toca na tela, mas não toca na alma, É né? verdade. Que tá todo mundo muito preocupado com a parte do Com a celular, curtida, com os likes, com o e não sei o Instagram, quê. com tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente pode usar a nosso favor a rede social. Sim. Vai lá, É o que eu de tô vez em tentando quando. fazer, gente. Com certeza. Vai lá na rede social do teu filho, vê o que ele está escrevendo, vê o que ele está postando. Né? Muitas das vezes ele escreve aqueles textões que você olha, opa, não, pois é. E assim, não é besteira, né? Não é besteira. Que isso é coisa de menino, isso é coisa de viado, isso é E coisa se de ele besteira. está dizendo que está doendo, e outra coisa que eu deixo bem claro, eu já fiz algumas palestras sobre, né, sobre o suicídio, se ele quer chamar atenção é porque ele precisa de atenção. Entendi. Então a gente desconstrói a questão, é frescura não, mas se ele está querendo chamar atenção, beleza, ele está querendo se salvar, então a gente vai lá e ajuda. Quem pede atenção é porque está precisando de atenção. Então, essa história de suicídio, quem quer se matar, não se mata, a gente tem que desconstruir isso aí e entender que a gente pode salvar a vida. Mas desde que a gente entenda que a gente pode prevenir. Raquel, eu li uma reportagem que no 13 Razões, a série do Netflix, mundial, famosérrima, eles editaram a cena que a moça se corta. Sim. Né? Por quê? Então, é aquele, a gente chama aquele efeito Werther. O né? que diabo é isso? Vou te dizer, é o suicídio copiado. Ou seja, o que acontece? Resumindo, o efeito Werther é um romance da década de 70, que o nome do romance é O Sofrimento do Menino Werther. O que acontece? Ele sofre uma desilusão amorosa e comete suicídio. Paloma, logo em seguida, depois disso, 40 pessoas se mataram. Logo em seguida desse romance, né? E o que se entendeu? Que as pessoas copiam o suicídio. As pessoas, por exemplo, né? Eu sei que eu tô pensando em me matar, eu tô premeditando. As pessoas, como eu disse, elas premeditam. Sim. Né? Eu tô premeditando. Me disseram que se eu me jogar dali do último andar, não há possibilidade de eu sobreviver. Que a gente tem medo de sentir dor. Sim. O suicida também, ele vive uma ambiguidade. Ele quer, às vezes ele quer viver e às vezes não. Mas se me disserem que eu não vou sentir dor por conta da queda que é muito rápido, opa, É lá que eu vou. É lá que eu vou. Né? Então a sociedade, ela foi, por isso que eu digo, a gente aprendeu que não se fala de suicídio. Porém, né, há até uma cartilha que depois a gente mostra em 2017, que é uma cartilha que a gente pode passar, inclusive para a mídia, porque a mídia tem uma parcela enorme sobre isso, que diz, a gente pode falar, o nome da cartilha é Suicídio, Aprendendo para Prevenir. A gente fala, mas não necessariamente como o sujeito se matou, aonde o sujeito se matou, como ele fez, porque isso sim, se eu estou te dizendo, você está pensando, e eu te disser que eu vou lá na ponte, e eu caio, E eu que morro na na ponte, hora. tu não vai sofrer, vai acontecer. Então esse efeito Werther, a gente tem que fazer o contrário. Então tá acontecendo aqui o efeito Werther. É o suicídio copiado. Foi muito divulgado, está sendo muito divulgado o número de casos na ponte, triplicou, né? Por conta dessa grande divulgação, A gente tem que ter muito cuidado. com como que vai, que a pessoa vai lá na ponte, se joga, morreu. Pronto, acabou. Eu, por exemplo, quando eu falo com um paciente sobre suicídio, eu pergunto, tu tá pensando em tirar a tua vida? Não tenho medo de perguntar. Sim. Tu tá pensando em tirar a tua vida? O que eu posso fazer para te ajudar? Agora, eu vou dizer, olha, mas tem gente, eu conheci uma pessoa que se suicidou, ela estava triste, aí ela foi lá na ponte e se jogou. Gente, Aí já, pum, vou lá na ponte. a gente chama do suicídio copiado. Então, a gente pode falar de suicídio, mas a gente tem que ter cuidado como se fala. Não há necessidade de
de gravação, não há necessidade de estatística, não há necessidade de eu dizer onde foi, como foi, quantas pessoas, porque isso aí é um grande problema. Tá. Então, houve um episódio de suicídio, vizinho, filho, aconteceu a tragédia. Família, quem está perto, não deixa gravar, não deixa filmar. Só fala que o ato foi consumado. Infelizmente aconteceu uma tragédia. E ponto final. Não divulga se foi cortado, enforcado, pulado. Esse é o certo? É o certo. Faça uma forma como ajude. Olha, infelizmente, perdi um filho, né? Cometeu suicídio, eu tô aqui para ajudar. Não necessariamente como ele fez, porque ele fez, onde foi que ele fez. Não façam. Gente, as pessoas copiam. A rede social tá aí para mostrar a estatística. As pessoas copiam. Então, por favor... Antes de vir para cá, me preparei um pouco, né? Porque eu jamais vinha sem... para falar com a Raquel. E aí eu vi que uma moça, antes de suicidar, deixou uma carta. Sempre deixam. Deixou uma carta para a família. Eu escrevi uma carta, né? Deixou uma carta para a família. E aí ela diz, mãe, não deixa ninguém divulgar como que eu fiz. Eu vi. Eu estou em tal canto, mas não deixa ninguém divulgar. E a mãe começou uma luta incessante, porque ela fala, se eu divulgar, muitas pessoas vão lá e vão fazer igual. Então, galera, não divulguem, não apoiem, não incentivem. E outra, se você vê seu coleguinha, seu amigo de Instagram, curtindo, comentando lá, ser sem luz e não sei o que, chama na chincha, manda tomar no cu mesmo, tá? Porque só tá gatilhando outras pessoas a fazer o mal. Quero muito te agradecer. Imagina. Dá aí um recado pra geral sobre depressão, sobre suicídio, pra gente encerrar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu tava precisando fazer isso, porque tu sabes que eu entrei numa polêmica. E aí a galera falou assim, o que ela faz pra ajudar? Eu falei assim, cara, eu faço algumas coisas pra ajudar, mas não preciso estar divulgando. E aí eu falei assim, eu vou levar a Raquel pra conversar comigo, que aí ela pode clarificar mais para as pessoas de uma maneira mais técnica, que é alguém que tem conhecimento para falar sobre a doença, sobre a depressão. Muito embora eu tenha conhecimento porque eu tenho a dor, e é muito libertador estar me curando disso, para quem está vivendo, não quero me tratar, não sei o quê, procurem ajuda porque é libertador mesmo, né? Eu faço tratamento terapêutico, é terapêutico que fala? Faço tratamento com terapia, faço psicoterapia, tomo remédio, faço tratamento espiritual também. Como eu já falei, sou católica, eu faço tratamento espiritual e tem me ajudado muito. E aí, Raquel, por favor, deixa aí teu último... Último não, né? Não. A gente continua. Deixa aqui pra gente, né? Depois a gente deixa na rede social. Vai deixar as redes sociais pra vocês conversarem com a Raquel. Mas assim, gente, obrigada, Paloma. Eu também acho que isso é muito bom a gente passar, a gente poder ajudar, dizer para as pessoas que não é frescura, a gente está falhando, a gente está precisando realmente entender que a sociedade está adoecida, né? E cada vez que a gente levar isso a sério, a gente pode salvar uma vida. Então, falar é a melhor solução, procurem ajuda. Quem tiver vergonha, tem o número 188, que é 24 horas para vocês. Tem o site, assim, tamo junto. Vamos lá. Vem cá, Pete. Eu preciso mostrar pra vocês quem tá gravando essa maravilha, gente. Chute! Ele odeia aparecer. Vem aqui, Pete. Vem aqui, Pete. Abre aí o negócio. Como ele vai editar isso depois, eu não sei. O problema é teu. Vem cá, senta aqui, Pete. Parecer. Nem foi muito tempo não, né, Pete? A gente arrebentou a gente foi muito rápida. Gente, aqui é o Pete, ele é da HGR. Produções de Streaming. Produções de Streaming. Gente, esse vídeo vai ficar lindo. Eu conheço o Pete dos tempos de Spar e Bronze, né? Tempos de luta, de MMA, dos eventos que a gente... E ele faz um trabalho incrível. Faz todo tipo de evento, né, Pete? Isso, vídeo, transmissão. Na verdade, a HGR era uma empresa de transmissão via internet, né? Mas a gente produz vídeo também. Quem precisar de vídeo, você entrar em contato com a gente. Você segue aqui o Instagram. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Beleza. Então, por que eu tô fazendo isso? Porque eu entrei numa polêmica sobre isso, sobre a divulgação do suicídio de uma figura pública aqui em Manaus, e eu fui muito criticada, porque as pessoas falaram, o que você está fazendo para ajudar? Ele só está ajudando, isso, aquilo, outro e tal. E eu falei, não está ajudando, porque eu estudei um pouco, né? A gente se informa estudando, e aí eu falei, não, eu vou chamar alguém que possa falar, que tenha conhecimento técnico para falar com propriedade, né, o que está acontecendo, o que essa autodivulgação de suicídios e suicídios incentiva mais pessoas. Talvez que não propositalmente, mas acontece. Então, essa é a minha parcelinha mínima, né, eu ajudo de outras maneiras, mas ninguém precisa saber. E aí, essa é a intenção.
clarificar as ideias para vocês, para que vocês procurem ajuda e se libertem dessa doença que está matando mais do que? AIDS, outros tipos de diabetes, câncer e etc, etc.